Oi, pessoal! Helena Gomes, editora da Bons Fluidos aqui. E hoje a gente está com a Letícia Cortez, ela é professora de yoga. E ela vai dar uma pincelada sobre o yoga, porque assim, né, gente, é muito assunto. Então não dá para fazer nesses poucos minutos que a gente tem. Mas ela vai falar sobre yoga para vocês. E aí, Letícia, tudo bem? Tudo bem. Prazer te ter aqui. Ai, o prazer é todo meu. Fiquei muito feliz com o convite. Que bom. E, nossa, você bem disse que yoga é um universo, assim. É. Tem muita coisa pra gente falar, pra gente abordar. Mas eu acho que a gente pode começar pelo básico, assim. Vamos começar falando sobre você primeiro? Ai, Para o pessoal te conhecer. E aí, depois a gente começa sobre o yoga. Vamos! Então, bom, meu nome é Letícia Cortez. Eu sou professora de yoga. Eu sou praticante desde os meus 13 anos. E hoje eu tô com 31. Quer dizer, tô com 30, vou fazer 31 mês que vem. E o yoga, ele se fez presente ali na minha infância. Eu tinha 13 anos. Mas ele se firmou mais forte para mim quando eu passei por um período mais desafiador, assim, em relação a os caminhos que eu queria tomar ou que eu estava em questionamento na minha vida pessoal, que foi quando eu me graduei em direito, então eu sou advogada, mas eu não atuo hoje e eu estava nessa transição de carreira. Então eu estudava muito para concurso, eu ainda tinha um sonho ali de ser defensora pública, e o yoga ali naquele momento foi uma chave, porque era uma vida bem desafiadora, de muito estudo, e eu não tinha muito uma válvula de escape. E o yoga foi esse lugar assim que eu comecei a encontrar paz, e para além de encontrar paz, eu entendi que o yoga é uma ferramenta que traz clareza, que te ajuda nos seus caminhos. Então quando a gente fala do yoga, não é só uma atividade física, corporal, mas é um guia mesmo em que você consegue entender o que verdadeiramente está fazendo sentido para você. Porque às vezes a sociedade impõe algumas coisas, o meio que a gente está, e aí a gente fica meio perdido, e o yoga tem esse lugar de te aproximar daquilo que está fazendo sentido para você. Então, é mais ou menos como começou o meu caminho do yoga. E aí, nesse momento, eu tive a clareza de que eu queria ensinar o que estava me tocando muito. E comecei a me aprofundar. Aí eu fiz formação no Brasil, fiz formação na Índia. Uma curiosidade é que eu fiz um intercâmbio com 16 anos e passei 1 ano na Índia. Então, assim, parece que também estava ali no meu caminho. Tudo se unindo. Tudo se unindo. E aí, então, eu me aprofundei nessa filosofia. Em 2020, se não me engano, era pandemia, eu comecei a ensinar. E aí, foi caminhando. Como era pandemia, eu me tornei professora de yoga online. E eu sou professora de yoga online até hoje. É o meu principal foco. Não que eu não faça outras práticas, eu guio retiros, trago oficinas presenciais, mas o meu dia a dia é no online. Então, eu acho que é uma coisa que funciona muito para muitas pessoas, mesmo a gente já tendo passado pela pandemia, então todo mundo voltando aí com as atividades presenciais, inclusive muitas empresas, mas o yoga online permanece. E você sente muita diferença, assim, da prática pessoalmente e online? Você sente muita diferença? Tem diferença, né? Não vou falar que não, a gente ali numa sala também cria uma egrégora, né? Uma energia em conjunto, mas tem prós nas duas modalidades, porque você ter o seu cantinho na tua casa, em que você cria, eu sempre falo para os alunos, vamos criar um espaço. Então, fazer um altar, colocar um incenso ou um difusor, uma meia-luz, criar o seu ambiente, que é aquele lugar de paz para você, faz toda a diferença. Mas sim, o estúdio tem isso de você também estar ali em conjunto. O conjunto traz uma energia bem legal. Eu acho que depende da rotina da pessoa. Tem gente que tem disponibilidade e condição de ir e se movimentar, ir num presencial. E tem gente que funciona melhor online. Tem muita gente que trabalha fora de casa e
às vezes fica a logística difícil, prefere já acordar, fazer o yoga e ir, ou chegar em casa e fazer. Tem gente que pega muito tempo de deslocamento. Yoga ainda é uma atividade bem cara, então o yoga online acaba democratizando um pouquinho mais o acesso. Então é isso, tudo prós, né, e contras das modalidades. Tem que ver o que encaixa para você. Mas é muito, muito legal você trazer essa visão, porque acho que é difícil, né, as pessoas falarem sobre o yoga feito online e tudo mais, enfim. Eu, pelo menos, acho que eu nunca tinha conversado com alguém que tenha falado do yoga online. E hoje é muito legal, porque eu tenho alunas que moram fora do Brasil. Então, às vezes, a pessoa que está lá fora sente falta também de ter um profissional ali que tenha a mesma origem, querendo ou não, a gente acaba se identificando. Então, eu tenho alunas em Dubai, eu tenho aluna em Toronto, eu tenho no Brasil mesmo, eu tenho alunas de Santa Catarina, eu tenho alunas de São Paulo, alunas de Santos, e eu acho que isso também é muito legal do yoga online, essa conexão para além dos limites da barreira. Então, já que você trouxe que você ia começar falando sobre a visão do yoga, e eu achei legal que você começou trazendo a visão do yoga do além da atividade física, vamos falar um pouquinho sobre esse yoga, os preceitos do yoga, e qual é a tua visão sobre o yoga? Porque o yoga, né, muito amplo. Então, conta pra gente a sua visão sobre o yoga. Como eu falei, assim, eu entendo muito o yoga como um guia, como uma filosofia em que você consegue, por meio desses preceitos, ter clareza sobre as suas falas, sobre os seus hábitos, sobre a maneira que você se coloca no mundo. Então, às vezes, a gente tem umas linguagens no yoga que faz parte, são documentos, são ensinamentos de mais de 5.000 anos, de outra região, então lá do Oriente, e existe uma linguagem filosófica ali que muitas vezes não é de fácil compreensão. E eu gosto muito de pensar numa linguagem acessível. Então, quando a gente fala em iluminação, o yoga tem muito isso, vamos nos iluminar. Eu gosto de pensar em algo prático. O que é a iluminação no nosso dia a dia? É quando você tem uma clareza. Comi uma fritura, aquilo não me fez bem. Eu pensei sobre aquilo, eu tô pegando um exemplo bem simples, só para entender que pode ser algo simples essa iluminação. Nossa, eu tive uma clareza que isso não tá me fazendo bem. Então, aí se a gente coloca num aspecto mais amplo, uma relação. E pode ser qualquer relação, amorosa, profissional. Nossa, aquilo tá me sugando um pouco, eu não tô confortável. E eu acho que a meditação, que é uma das ferramentas aí, né? Yoga, a gente também fala que yoga é meditação, não é uma coisa, né, diferente da outra, tá? O yoga é meditação, e a meditação é yoga. Então, te coloca nesse lugar de você se observar e refletir o que está te atravessando ali. Então, muita gente também fala, eu não consigo meditar porque eu não consigo não pensar em nada. E aí você também precisa entender, e que os professores também falem, que não é sobre não pensar em nada, é observar aquilo que vem para você e, sim, diluir aquilo, decantar aquilo, entender se você leva energia para aquilo ou não, se aquilo é um pensamento que talvez seja mais destrutivo e você tem essa capacidade de desapegar daquilo. É mais um preceito do yoga, o desapego. Então, assim, o yoga é esse discernimento. Acho que é essa palavra, assim, que para mim traz um conceito. É claro que é muito amplo, mas eu tento trazer dessa forma mais prática para que você entenda que vai te trazer um entendimento sobre a sua vida, sobre tudo que está ao seu redor. Super. Total. E você usa o corpo como ferramenta de alcance, assim, porque o corpo também fala com a gente também guarda muita coisa no corpo físico. E aí a gente já começa a entrar, então, na filosofia um pouco mais sutil de como o corpo também vai entrar nesse processo do autoconhecimento. Yoga é autoconhecimento. E uma coisa que eu acho muito legal do yoga
é o fato que você só precisa do seu corpo, Sim. né? Assim, tudo bem, precisa do tapetinho ali e tal, pra você não ficar escorregando, mas você só precisa do seu corpo e é você com você mesmo, enfim. Sim. E claro, o professor guiando. Mas com certeza, assim, a gente também, eu mesmo como professora, eu tento muito auxiliar o aluno para que ele, e incentivo para que tenha a prática pessoal. Porque são coisas bem diferentes, assim, você ter a guiança do professor, mas você ter também a sua prática pessoal. Você desenvolver, às vezes, essa criatividade, não só a criatividade, mas a sabedoria. Nossa, hoje eu tô precisando de uma prática mais tranquila. Nossa, hoje eu tô precisando dar uma suada. E assim, só você vai saber. E é claro que a guiança, assim, eu sempre falo, mesmo sendo professora, eu tenho a minha professora, eu sigo sendo praticante, eu sigo amando ser guiada, mas também tenho a minha prática pessoal. Então, essas duas coisas são igualmente importantes no seu caminho, assim, sabe? Porque uma vez que você tem ideia ali do que normalmente vai uma cachorro olhando pra cima, cachorro olhando pra baixo, chaturanga, tudo mais. A partir do momento que você começa a conhecer as posturas, você vai aplicando e vai sentindo que o corpo vai querendo, né? Às vezes não faz nem sentido. Às vezes você tá, sei lá, no cachorro olhando pra baixo e de repente fala uma postura aí nada a ver com o cachorro olhando pra baixo, do nada que você pode entrar. Uma postura da árvore. Assim... Você pode... Cria, né? Você pode usar uma transição. Tem espaço, você vai levar uma perna para frente, você vai ficar em pé, você vai adicionar uma variação de uma postura. E eu acho que isso é muito legal. Porque, querendo ou não, quando a gente está conectando com a nossa criatividade, aí, de novo, vai expandir para além do tapete. É você se conectando com essas habilidades. Então, isso se expande de alguma forma. Eu sempre penso isso, assim, aquilo que eu construo no tapete é uma abertura para aquilo que eu construo na vida. Sim. E isso aí a gente pode entrar também nos benefícios do yoga. Nossa, Gente, deita aí que é longa a lista. O yoga se fez presente, ainda mais presente na minha vida num momento desafiador. Então, eu reconheci no meu próprio corpo como praticante os benefícios. E aí os benefícios, eles são diversos a depender daquilo que você também está necessitada. Mas é claro que hoje, na contemporaneidade, nos dias atuais, o yoga vem muito como uma ferramenta contra o mal da geração, né, da ansiedade, do estresse, porque a gente está numa sociedade em que a informação ela corre o tempo todo. E isso gera, então, essa ansiedade na gente mesmo, de tudo ali rápido o tempo todo e a gente tendo que produzir, a gente não tem esse tempo de parar e se observar. E essa é a principal ferramenta do yoga. Por mais que tenha ali a prática física, tudo é um caminho para você conseguir parar ali e entrar na quietude e se observar. Então, não à toa, o yoga também se fez muito presente e ganhou mais ainda notoriedade na pandemia. Porque a gente estava ali num momento muito desafiador, de muita ansiedade. E aí foi sendo disseminado ainda mais o yoga na modalidade online também. E as pessoas foram conhecendo a prática, a tradição. Então, claro que lá atrás, na origem da tradição, não era o que exatamente a sociedade enfrentava como a nossa de hoje. Mas é sempre uma filosofia voltada ali para o alívio do sofrimento. Porque uma das grandes dos ensinamentos, um dos grandes ensinamentos do yoga é o estado de presença. Então, quando você está aqui, no agora, gente, vivendo isso, a gente não está numa trava com o futuro, ou numa trava com o passado, né? E nem numa expectativa de futuro. A gente está aqui, a gente está vivendo aqui. Então, o yoga traz esse ensinamento. E isso faz com que você tenha muitos benefícios a nível físico. Então, controle dos índices de estresse, de ansiedade, liberação de hormônios, isso cientificamente falando, né? Falando do físico mesmo, liberação de hormônios que regulam o nosso corpo. Então, a gente vai sim dormir melhor, a gente vai ter mais disposição no dia seguinte, porque o sono
é fundamental para nossa saúde. Então, uma vez regulando o sono, isso se reverbera. E aí tem pessoas que vão procurar yoga por coisas pontuais. Então, a gente consegue, com as posturas, alinhar, né, a nossa coluna. Então, é claro, se você tiver alguma contraindicação de postura, o professor vai orientar, mas a gente consegue alcançar muita coisa a nível físico também, né? Então, a própria postura, a gente trabalhar a nossa coluna, a nossa mobilidade. Eu sempre falo, a gente quer conseguir lá com 100 anos pegar uma caneta no chão. Então, assim, é uma prática pensada muito a longo prazo. Eu acho que é mais ou menos, são esses os benefícios que a gente pode falar. E tem um melhor horário para praticar yoga? Nas escrituras, tem. Uhum. Então, se a gente pegar ali os textos filosóficos, eles vão indicar o Brahma Muhurta, que é um horário um pouco antes ali do nascer do sol. Então, não é no nascer, mas é uma hora e pouco antes desse horário. Por quê? Porque é tido como uma energia mais auspiciosa. É como se tivesse mais prana na linguagem do yoga. Prana é energia, então é como se tivesse mais prana e você praticando ali naquele momento, você absorve mais essa energia. Além disso, a gente, enquanto seres humanos, se a gente estiver levando uma rotina mais alinhada com o nosso fisiológico, ou seja, a gente teve uma boa noite de sono, a gente acorda mais disposto e como se fosse um resetzinho na nossa mente. Então, a gente está ali mais centrado mesmo. Então, tem essa indicação. Porém, também já trazendo de forma mais acessível, a gente não quer afastar as pessoas do yoga. É isso. Então, o tempo que você tiver para praticar. Sobrou um horário ali no almoço, abre teu tapetinho e faz a tua prática. Porque eu até, assim, admiro muitas filosofias orientais, mas tem muitas também que trazem algumas imposições, de alguma forma, que não cabem na nossa realidade mais. É para uma realidade lá daquele tempo, de muitos anos, em que as pessoas conseguiam acordar e ter aquelas, sei lá, 2 horas para talvez cuidar ali da sua rotina matinal. Mas, gente, até falando popularmente, tem gente que precisa pegar um ônibus 2 horas antes para chegar no trabalho. Não dá para filar, essa pessoa tem que acordar 2 da manhã para fazer a rotina. Então, assim, não trago essa informação assim, você precisa. Assim como não falo que você precisa ser vegetariano, por exemplo, tem essa, às vezes também rola esse assunto, né? Uhum. Porque purificação e tal. Existe sim esses conceitos, mas na verdade é muito mais o equilíbrio de tudo. Porque às vezes você pode não comer carne e tratar uma pessoa super mal, ou você ter muita raiva, você se sentir com aquelas densidade de sentimentos e aí você não come carne. Então, assim, entende? Claro. É equilíbrio, é caminho do meio. Isso. Então, eu respondendo a sua pergunta, tem um horário de acordo com as escrituras, mas pratique quando der. E sempre se respeitando, né? Sempre se respeitando. O auxílio do professor ali, para quem não conhece a prática, é importante. Mas a gente sempre coloca alguns princípios, que, como eu falei, são preceitos do yoga, para guiar a sua prática. A não violência, que a gente chama de ahimsa na filosofia, é o preceito que você deve mais observar em relação a tudo. Então, na sua prática, sentiu alguma dor, algum desconforto, você vai parar, porque você está ultrapassando um limite. E aí, a não violência, ela vem em tudo. Então, por exemplo, trazendo para aspectos práticos, né? Voltando para o profissional. Você está no seu trabalho e você está tendo uma relação ali que você sente que está sendo, de certa forma, abusiva. Você está se sentindo violada. O yoga já chama atenção para isso. Não violência. Então, você se recolhe daquela situação. Então, todos os preceitos, eles se aplicam no tapetinho, mas eles se aplicam para além do tapete. É o que a gente sempre costuma trazer, né? Como aplicar o yoga para além do tapete. E para quem não sabe,
A Letícia tem um projeto muito legal, se vocês quiserem conhecer o yoga mais a fundo, ou de repente vale quem nunca foi, quem nunca fez? A maioria do nosso público hoje, a gente sempre pergunta, são pessoas que nunca praticaram. Pois é, gente, no meio da natureza. Fala pra gente, Letícia, um pouquinho sobre a Solar. A Solar é um projeto de yoga no nascer do sol, em Santos, então eu não trouxe essa informação, mas eu moro em Santos. O projeto nasceu com uma inspiração de um projeto que já acontece no Rio de Janeiro, quando viralizou um rios de prática das pessoas praticando em Copacabana e no Recreio. Muitas cidades litorâneas também falaram, nossa, que coisa incrível. E foi daí que surgiu, então, a ideia de trazer as práticas no nascer. E o projeto é formado por mim e mais 3 professoras, tá? A Marcela Freitas, Ana Laura Del Papa, Raquel Aquino e Letícia Cortez. A gente tem uma página no Instagram que se chama Solar. E a gente começou, então, com as práticas no nascer, com essa ideia de também vivenciar, além do yoga, a experiência em si do nascer do sol. Porque a gente tem um pier em Santos, para quem não conhece, é o Quebra-Mar, o Emissário, que fica ali no Canal 1. E a gente tem uma vista linda para o nascer. E só de você estar ali, naquele horário, no amanhecer, às vezes nem precisa ter grandes movimentos da prática. Só de estar ali, só de você tirar o seu dia para acordar mais cedo, para ir ver o mar, para estar em contato com o mar, isso já renova muito. Então, também trazendo um pouco da filosofia, o mar e as cachoeiras são lugares tidos com a maior concentração de energia da Terra. Então, quando você respira perto do mar, quando você traz até uma respiração consciente, porque respirando a gente está o tempo inteiro, mas que você para, que você respira ali, que você sente essa maresia, que você olha para o ambiente, isso realmente te renova. Então, essa é a ideia. E a ideia também, é claro, é difundir essa prática, porque, como a gente falou, tem tantos benefícios, a gente quer que as pessoas conheçam, né? Que se inspirem a praticar. E cada edição tem sido, assim, a gente até fica encantada com o número de pessoas que abraçaram o projeto e que hoje vêm com a gente. Então, a gente já chegou a colocar mais de 150 pessoas para praticar yoga. Então, assim, poxa, o nosso encontro no verão a prática começa às 5. Então, todo mundo começa a ir pro emissário 4h40, ainda tá escuro. Então, levar esse número de pessoas ali para praticar é realmente um grande feito para nós, enquanto professoras. A gente se emociona mesmo, assim, ao ver essa realização. E a gente sente que é um projeto com muita força, com muito poder. Muita gente de São Paulo também tem descido para ir no projeto. Então, a gente, como eu sou de São Paulo, eu moro em Santos há 3 anos, mas eu sou de São Paulo, muitos alunos meus são de São Paulo. Então, eu acabo conseguindo também difundir para cá. E aí, assim, Santos é 1 horinha. Então, muitas pessoas têm feito esse trajeto. Vai para lá, pratica e depois curte o dia em Santos, volta para São Paulo. Assim, com certeza é uma experiência que vale muito a pena. Total. Praia, gente, tá ali, ó. Acabou de fazer yoga, vai pra praia. Quer coisa melhor? Não tem. Toma uma aguinha de coco. Pronto. Entendeu? Tá feito. Final de semana tá feito. É normalmente no final de semana, né? A gente já chegou a fazer uma edição no feriado. Inclusive, foi um feriado recente. Agora não me lembro. Acho que era do Dia do Trabalho. Do Dia do Trabalho. Dia 1º de maio, a gente fez uma edição no feriado. Mas, em regra, é aos sábados. Legal. E quem quiser saber mais informação, pode procurar no Insta o @. Sim, é @solar, com alguns underlines. Mas eu acho que a gente pode deixar também... Podemos, a gente pode deixar aí na tela. A gente pode deixar na tela o @. De qualquer forma, também tem o meu @, que
vai ter a menção do projeto no link da bio. Então, se for mais fácil, @lecortez Yoga, Cortez com Z. E a nossa próxima edição vai ser no dia 31 de maio. Chegando. A gente divulgou, inclusive, hoje, essa próxima edição. A gente está traçando no projeto agora a jornada dos chakras. E a gente já percorreu os primeiros chakras básicos, então a gente já passou por... Agora vai ser uma linguagem um pouco yoga sânscrito, mas a gente já passou por Muladhara, por Swadhisthana, por Manipura, e agora a gente está chegando em Anahata. Anahata é o centro de força localizado no nosso coração. E essa linguagem da localização é uma linguagem representativa para a gente falar das energias que habitam o nosso ser. E quando a gente fala de Anahata, a gente quer conectar com a energia do amor incondicional, da empatia, da compaixão, do autocuidado. Então, quando a gente guia uma prática nesse sentido, é uma prática de muita abertura de peito. Então, pra gente... Às vezes a gente visualiza pessoas que têm até uma postura mais fechada. E isso já é, às vezes, um chamado para aquela pessoa estar guardando muita coisa, sabe? Então, quando a gente traz essa postura de abertura no corpo físico, isso se expande para aquilo que é energia. E aí a gente começa a dissolver aquilo que está um pouco guardado, a expandir. A gente usa bastante essa palavra também, expansão. E o elemento desse chakra é ar. Então, o ar é isso, né? É uma leveza, é uma expansão. A gente vai trabalhar isso nessa edição. Legal, porque a mudança começa por dentro, né? Total. Por nós. Por nós. E pra gente ter empatia com o próximo, pra gente ter amor pelo próximo, não tem outro caminho que não começar pela gente. Então, o caminho dos chakras é um caminho do autoconhecimento. De você entender quais são as suas energias, entender como trabalhar elas melhor, de uma forma melhor, para você e ao seu redor. Legal. É isso, Letícia. Obrigada pela sua presença. Imagina. Se o pessoal quiser saber mais aí, então vai no Insta da Letícia para saber mais sobre as informações. Ela vai falar tudo para vocês, né? Já viram que eu falo bastante. Então, qualquer dúvida, eu tô super à disposição. Eu amo falar sobre yoga. Yoga transformou a minha vida. Transforma todos os dias. Se você precisa de uma ferramenta de acolhimento, é uma ferramenta muito potente. Vou deixar aqui claro que também não substitui uma terapia, um auxílio médico. Quando a gente fala sobre os benefícios de melhoria de estresse, de ansiedade, é uma ferramenta, mas não é terapia. Então, se você sente que também você está numa situação delicada, procura seu psicólogo, seu médico e traz o yoga para juntar nesse caminho. Tá. Isso é importante também de ser falado. Obrigada. Imagina, eu que agradeço.